Não perca um segundo sequer da sua vida assistindo esta tragédia chamada Big Brother Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Berea Drops Teológico, onde nós abordamos coisas eminentemente teológicas. E é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo, um pouco diferente da primeira formatação, mas que eu entendi ser um momento muito oportuno para que nós possamos comentar a respeito dessa questão. Eu sou Rick Galúcio e vamos ao vídeo de hoje. Todo mundo sabe o que é o Big Brother Brasil. Nós não precisamos ir mais a fundo a respeito dessa conceituação. Acontece que eu já vi muita gente extremamente sincera simplesmente não entender o porquê de este reality show ter estes números estratosféricos de audiência. De fato, são muitas e muitas pessoas, mas não eu. O que eu quero dizer com isso é que eu realmente não me espanto com tais números, tá? Afinal de contas, o que é que poderia ser uma programação melhor para uma audiência que celebra sua própria carnalidade e o seu próprio pecado do que um reality show que explora justamente os aspectos mais banais e carnais das pessoas? E se não fosse o bastante, que ainda explora esses aspectos de uma forma extremamente glamourizada e publicizada pelo maior conglomerado de comunicação da América Latina. É um baita prato cheio, você vai concordar comigo. O BBB é uma espécie de self-service bizarro com todo tipo de iniquidade e transgressão. É exatamente por isso que eu fiz esse vídeo para lançar exatamente neste momento. E neste vídeo eu vou te falar 3 coisas que todo cristão deve guardar a qualquer custo. Coisas essas que ficam extremamente vulneráveis quando expostas a um tipo de programação como o Big Brother Brasil. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. O meu apelo neste vídeo é para você não se sujar nessa lama. E o que eu vou te dizer aqui com certeza pode ser aplicado para outras áreas também da sua vida. A abordagem aqui será clara, simples, direta e principalmente bíblica. Lembrando também que eu estou fazendo esse vídeo para cristãos. Isso quer dizer que eu realmente não espero que pessoas que não são habitadas pelo Espírito de Deus de fato deem a mínima para o que eu vou dizer aqui. Mas o apelo que eu vou lhe fazer é real e com certeza cheio de amor. Então, vamos para essas 3 coisas que nós como cristãos precisamos guardar a qualquer custo. A primeira coisa que cristãos devem guardar são os seus olhos. No livro de Jó, capítulo 30, do verso 1 ao verso 3, nós lemos da seguinte forma: Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Pois o que Deus, lá de cima, escolheu para nós? Qual é a nossa herança do Todo-Poderoso, que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam o mal? Ora, não é segredo para ninguém, inclusive para quem não assiste o reality, como é o meu caso, de que a própria configuração do show é direcionada para que os participantes mostrem, e não somente mostrem, como celebrem os aspectos mais grotescos e mais pecaminosos das suas existências. É todo mundo seminu em rede nacional. E se você for baixo e fútil ao ponto de, por alguns trocados, contratar o pacote de pay-per-view, aí tá tudo liberado. No entanto, nós não podemos esquecer que o próprio Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, diz o seguinte a partir do verso 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? O contexto correto dessa passagem indica que se nós não de fato guardarmos os nossos olhos e se nós não colocarmos os nossos olhos nas coisas eternas, nas coisas dos céus, o que acontece é que nós sinceramente abrimos precedentes para outros senhores tomarem conta do nosso coração. Esses senhores podem ser cobiça, inveja, maledicência, lascívia, todo tipo de malefícios que provém do simples fato de nós não guardarmos os nossos olhos. E nós precisamos realmente atentar para isso. Não podemos pensar que pelo fato de sermos cristãos, nós estamos isentos das coisas que acontecem ao nosso redor. Nós não podemos pensar que nós, de alguma forma, pelo fato de sermos cristãos, estaríamos ilesos se nos expuséssemos a todo tipo de loucura e a todo tipo de exposição pecaminosa que nos rodeia. É exatamente por isso que esse é o primeiro passo. É a primeira coisa que todo cristão deve fazer, deve guardar os seus olhos. Em segundo lugar, pessoal, a segunda coisa que a Bíblia nos ordena que nós devemos guardar é a nossa consciência. Meus queridos, a Bíblia é muito clara. Isaías capítulo 5, verso 20. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce
de amargo. O que essa passagem quer dizer na prática é o seguinte: inverter o padrão moral de Deus tal qual exposto na sua palavra é dar um tiro no próprio pé. Mais grave do que isso é sabotar a própria consciência, isso se você for cristão ou cristã. Afinal de contas, se você é regenerado do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia nos garante que nos guia a toda a verdade, você sim tem a mente de Cristo. Agora, vamos fazer uma análise honesta a respeito do que é o Big Brother Brasil. Qual é a proposta desse reality show? A proposta é apresentar ao público um grupo de pessoas que não está encenando. Ou seja, ao contrário dos filmes, seriados e novelas em que as pessoas ali, mesmo propagando uma mensagem que não seja uma mensagem de santidade, elas estão apenas encenando. Mas não no BBB. As pessoas que são chamadas a fazerem parte desse tipo de programa, elas são chamadas a interpretarem, se é que nós podemos dizer assim, a si mesmas. No entanto, em um contexto totalmente fantasioso, mas que nem por isso deixa de ser menos pecaminoso. A casa dos brothers é um ambiente repleto de comidas, repleto de bebidas, repleto de festas, lazeres, lascívias e luxúrias, e absolutamente nenhum senso de responsabilidade ou de trabalho. E bem aí, qualquer coincidência com a sociedade depravada do pré-dilúvio não é mera coincidência. E como nós acabamos de ler, nós simplesmente não podemos chamar isso de coisa boa. E isso não se aplica somente ao Big Brother Brasil, isso aplica a qualquer estágio e qualquer situação da sua vida. Se existe alguma coisa que você pode considerar como entretenimento, mas que se opõe frontalmente ao caráter e à santidade de Deus, você deve renunciar. Serve para reality show, serve para séries, serve para programas de TV, serve para, quem sabe, perfis que você segue na sua rede social, serve para todas as áreas da sua vida. Além disso, o apóstolo Paulo nos adverte claramente que nós devemos trazer todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Trazer cativo traz a ideia de militar contra a própria vontade, isto é, contra o próprio apelo da nossa natureza pecaminosa. Nós escolhemos dar a nossa audiência não para o Big Brother ou não para qualquer outra programação que não enaltece a santidade de Jesus e a santidade de Deus, mas dar a nossa audiência para a paz, para a justiça, para a santidade e para a misericórdia que constitui o reino de Deus. Então, essa é a segunda coisa que você deve, como cristão, guardar a todo custo: a sua consciência. Terceiro e último lugar, a terceira coisa que todo cristão deve guardar a todo custo é o seu ministério profético. Para que eu possa explicar melhor essa parte, eu tenho que dizer para você algumas coisas que eu tenho ouvido no que diz respeito especialmente a essa temática de reality show. E eu já vi alguns cristãos dizerem: simplesmente me deixa em paz, cara. Deixa eu curtir o meu entretenimento. Afinal de contas, é só um entretenimento. Coloca aí nos comentários se você já ouviu alguém argumentar dessa forma. Eu posso te dizer com toda certeza que esse argumento é mais comum do que se imagina. Mas será que cristãos podem de fato dizer isso de alguma maneira legítima? E a resposta para essa pergunta é um retumbante não. Não podem. A Bíblia nos diz que nós não devemos nos associar com as obras infrutíferas das trevas. E se isso não fosse o suficiente, ela não somente diz que nós não devemos nos associar com essas obras, como também nós devemos reprová-las. Agora, pare para pensar comigo da seguinte forma: dar a nossa audiência de forma intencional a um reality show que celebra, no seu grau mais grotesco, a carnalidade dos seus participantes. E em rede nacional, isto é, dando testemunho público para quem quiser ver. Você vai ter que concordar comigo que isso não parece nada com o exercício do ofício profético do povo de Deus ao longo da história da redenção. Meus queridos, ouçam o que eu vou dizer para vocês neste exato momento. Cristãos não representam os próprios interesses. Nunca foi assim e nunca será assim. Se nós dizemos que nós seguimos a Cristo, nós precisamos saber lidar com isso. O Big Brother Brasil é um espetáculo perigoso da vida real. Além de incentivar as fofocas, as maledicências, as lascívias, as luxúrias, a falta de trabalho ou a falta de responsabilidade, lá dentro ainda existem os arranjos da própria fofoca e grupos que se juntam para determinarem como darão vazão da melhor forma para sua própria iniquidade. E os participantes que são considerados impróprios para os moldes e os limites do jogo são cancelados no paredão. Tudo a ver com o cristianismo, né? Além disso, o programa global está repleto de cenas pornográficas, que são uma pior do que a outra, desvinculando totalmente a atividade sexual do contexto familiar, da aliança. Esse reality show, através do seu proselitismo ideológico, mina a base dos relacionamentos maduros e saudáveis e incentivam os jovens, consciente ou inconscientemente,
a buscarem a todo custo, de maneira frenética e irresponsável, a busca pelo prazer. Não é exagero dizer que as famílias que realmente gostam de dar aquela espiadinha trazem promiscuidade para dentro da própria casa. E aqui eu quero dizer algo muito sério. Se eu e você, como cristãos, deliberadamente damos a nossa audiência, damos a nossa atenção a atitudes e valores que contrariam frontalmente a santidade de Deus e que tripudiam sobre a preciosidade do sangue de Cristo, o que nós precisamos fazer, sinceramente, é repensar a condição das nossas almas. E se você argumentar contra o que eu estou dizendo, com aquele papinho de quinta série espiritual, de que eu estou sendo legalista, então eu sinto muito te dizer que você ainda não entendeu nada. Absolutamente nada do que é vida cristã. E por fim, pessoal, eu quero deixar muito claro que nós precisamos jogar por terra esta falácia de que a vida do outro em uma comunidade do reino de Deus não tem nada a ver com a comunidade como um todo. Veja, por exemplo, o pecado de Acã, que prejudicou e foi sentido por toda a congregação do povo de Israel. Veja, por exemplo, o pecado de Davi com Batseba, que foi lamentado e que trouxe juízo sobre a nação de Israel. Veja, por exemplo, também o pecado do impenitente na igreja de Corinto, que trouxe dor para o coração do apóstolo Paulo e que também trouxe sofrimento para toda a igreja. E eu poderia dar muitos outros exemplos bíblicos, mas o princípio está aí. O pecado privado, no meio de uma congregação, no meio de um contexto do reino de Deus, nunca tem consequências simplesmente privadas. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, nos versos 12 e 13, diz da seguinte forma: Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glórias a Deus quando ele julgar o mundo. Meu querido, minha querida que me ouve, cristão, é para você que eu estou dando essa palavra. É isso que eu quero para você. E pode ter certeza que esse é o melhor de Deus para você. Se abstenha de olhar para essas coisas. Se abstenha de se envolver naquilo que a Escritura Sagrada chama de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne ou soberba da vida. Não vale a pena. E Deus tem mais para você. E por fim, eu deixo um alerta. Eu sei que no fim das contas você vai tomar a sua decisão. Mas sempre lembre-se, o Senhor dos céus está passando os seus olhos sobre toda a terra. Ele está lhe observando, inclusive, em tudo que você faz. E eu posso te garantir que ele não está dando só uma espiadinha. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Talvez isso traga clareza à mente de alguém que está realmente precisando ouvir essa mensagem. É isso aí, e até o próximo Bereia Drops Teológico.